Olá, amigas e amigos do NEAF, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Top Atualidades. Na aula de hoje, nós faremos uma retrospectiva dos principais fatos políticos, econômicos, sociais e culturais ocorridos durante o ano de 2022. Como eu pensei a aula de hoje? Peguei um fato por mês, um fato de janeiro, um de fevereiro, um de março e assim sucessivamente até o mês de dezembro. Bora dar uma olhadinha na nossa aula, então? Seguinte, galera, em janeiro de 2022, olha que fato interessante, fato que caiu em prova e que pode ainda aparecer. O Brasil foi convidado oficialmente para negociar a sua entrada na OCDE. Então, vamos por partes. O que é OCDE? Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Uma prova técnica pode questionar o candidato qual é o significado dessa sigla OCDE, ok? É uma organização internacional, ela discute, estabelece aí políticas comuns na área econômica, especialmente, mas também é baseada num conjunto de soluções para problemas comuns. Então elas adotam políticas parecidas nas áreas institucionais, nas áreas de infraestrutura, na área ambiental, entre outras. Beleza? A OCDE, ela foi fundada em 1961. Então tem uma história aí já considerável. Ela é composta por 38 países, também um ponto interessante. E apelidada de Clube dos Ricos. Por que ela é apelidada de Clube dos Ricos? Porque algumas das maiores economias do mundo, alguns dos países com os maiores índices de desenvolvimento humano, IDH, do mundo, compõem a OCDE. Por exemplo, França, Japão, Reino Unido. Então, apelido da OCDE, Clube dos Ricos. O Brasil faz parte da OCDE? Não. Mas ele não foi convidado? Calma. Foi convidado para negociar a entrada. Agora, uma série de itens, uma série de cláusulas, uma série de regras precisam ser cumpridas pelo Brasil para que, de fato, ele se torne um membro da OCDE. Esse processo de negociação, ele pode durar até alguns anos. Mas o fato é que o Brasil foi convidado para negociar esse que era um grande objetivo recente do governo, né, na política internacional, integrar a OCDE. Como é que você vai lembrar que o Brasil pode integrar o Clube dos Ricos? Seguinte, OCDE, se der, se der, o Brasil entra para o Clube dos Ricos. Então o Brasil pode entrar para o OCDE. Se der, a gente integra o Clube dos Ricos. De boa? Esse é o meu destaque do mês de janeiro. No mês de fevereiro, talvez tenha ocorrido o fato mais relevante em atualidades do ano. Qual fato é esse? A Rússia invadiu a Ucrânia. Rússia, um país localizado entre Europa e Ásia. Ucrânia, um país localizado no leste europeu. Ucrânia e Rússia, um dia, já integraram um único Estado. Integraram a União Soviética. Desde 1991, com a dissolução da União Soviética, a Ucrânia passou a ser um país independente e a Rússia um país também independente, ok? Então já foram um país só. Por que a Rússia invadiu a Ucrânia agora em 2022? São múltiplos fatores. Isso daria conversa para um dia todo. Vou tentar ser direto, objetivo e destacar o principal fato. Existe uma organização militar chamada de OTAN, Organização Tratado do Atlântico Norte. OTAN.
A OTAN ela foi criada em 1949, ok? Ela é composta, e aí com destaque, pelos Estados Unidos e por países europeus. Tá? Então, uma aliança militar, ela se compromete que se um dos seus membros for atacado, todos os demais se unem para combater o invasor. Durante a Guerra Fria, que foi uma guerra ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética, ou melhor, entre o capitalismo e o socialismo, durante essa guerra ideológica, a OTAN representava uma aliança militar deste bloco capitalista, ok? Por sua vez, a União Soviética também tinha seus aliados militares. Eles compunham o Pacto de Varsóvia. Tudo isso é história. Vamos para a atualidade. Desde o fim da União Soviética, a OTAN tem ampliado a sua área de influência no leste europeu. Então eu vou destacar para vocês aqui, ó, em laranja no mapa. Laranja aqui no mapa. Esses países em laranja, eles integravam o Pacto de Varsóvia. Ou seja, eles estavam alinhados à União Soviética, à Rússia durante a Guerra Fria. Com o fim da União Soviética, a OTAN ampliou a sua influência em direção ao leste europeu e esses países passaram a integrar a OTAN. Então a Rússia entende que a sua influência no leste europeu tem sido cada vez menor. E o que chama atenção agora, recentemente, a aproximação entre Ucrânia, uma aliada histórica da Rússia, e OTAN. O presidente russo Vladimir Putin não gostou nada dessa aproximação. Então esse é o ponto talvez central dessa invasão à Ucrânia. Diante da aproximação, a Rússia pediu, ameaçou, disse o seguinte: olha, Ucrânia, OTAN, fiquem longe. Eu não vou aceitar essa aproximação da OTAN. A OTAN está chegando muito próxima do meu território. Me sinto ameaçada. Como essa continuidade de relação ocorreu, a Rússia invadiu a Ucrânia. Usou vários pretextos, mas o ponto-chave para essa invasão está relacionado à aproximação entre Ucrânia e OTAN. De boa, galera! Esse é o meu destaque do mês de fevereiro. No mês de março, eu trago um fato nacional. Conhecem o Telegram? Telegram, um aplicativo de mensagem. De boa? Concorrente aí do WhatsApp. Beleza. O Telegram, ele tem uma série de acusações contra o Telegram no Brasil. Vou entrar nesse ponto, depois eu destaco a notícia. O Telegram é acusado de permitir discurso de ódio, de permitir a negociação de carteiras falsas de vacinação, até mesmo drogas e armas, ok? Então há essa discussão sobre o Telegram. Foi por isso, Márcio, que ele teve a suspensão no Brasil determinada? Não. É o seguinte, no Brasil, em 2022, nós tivemos eleição. Antes da eleição, já existia uma preocupação dos órgãos de justiça de coibir a divulgação de notícias falsas. Então, várias dessas plataformas digitais, redes sociais, aplicativos de mensagem, foram convidadas pelas instituições judiciais a dialogarem e a criarem mecanismos para evitar essa divulgação de notícias falsas, de interferir no pleito, tá? Processo eleitoral brasileiro. Em algumas oportunidades, o Telegram foi notificado pela Justiça Brasileira e simplesmente não respondeu, deixou de atender algumas das notificações. Então, diante desse contexto, pelo fato de não ter atendido algumas notificações da Justiça, no mês de março de 2022, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a suspensão do Telegram no Brasil. Em meio a todo esse cenário, o Telegram atendeu às
determinações da justiça brasileira, chegaram a um acordo e essa suspensão acabou não se perpetuando, se mantendo, ok? Mas esse fato sim ocorreu. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou o bloqueio do aplicativo no mês de março de 2022. Fechou, galera? Vamos para abril agora. Abril rolou talvez a eleição mais importante da Europa, né? Por quê? França, uma das potências europeias. A França teve uma eleição. Quais os dois candidatos aí que disputaram aí cabeça a cabeça essa vitória? Emmanuel Macron, atual presidente da França, tá? Emmanuel Macron contra Marine Le Pen. Macron, um político de centro, alguns vão falar, ele é de centro-direita, ok? Marine Le Pen, uma candidata da extrema-direita. Eles repetiram, né, o segundo turno da eleição passada. Já existia na eleição passada uma disputa Emmanuel Macron e Marine Le Pen. E agora, novamente. Quem saiu aí com a vitória nessa eleição francesa em 2022? Emmanuel Macron. Ok? Então, Macron, reeleito presidente da França no mês de abril de 2022. A pauta do mês de maio, a nossa retrospectiva do mês de maio, atua na área de saúde. Saúde pública, hora e outra, aparece em prova de atualidades. O mundo se viu diante de um surto, de uma nova doença. É nova, mas não é nova, já explico para vocês. O que rolou? O mundo enfrentou um surto de uma doença chamada varíola dos macacos. Tá? Varíola dos macacos. É uma doença nova? Não. Nós temos casos humanos de varíola dos macacos desde a década de 70. Tá? Esses casos foram registrados inicialmente na República Democrática do Congo, na África. E trata-se de uma doença com uma certa ocorrência aí corriqueira na África. O que chamou atenção em 2022? Um surto fora da África. Esse surto de varíola dos macacos de 2022 foi considerado o maior surto fora da África. Quais os sintomas dessa doença? É um elemento que a prova pode perguntar. Olha, ela, como toda virose, né? Toda infecção viral, ela é marcada por dor de cabeça, dor no corpo, febre, mas um dos destaques dessa doença são erupções cutâneas. Então, a pessoa infectada acaba tendo algumas manchas na pele e essas manchas transformando aí em lesões, em bolhas. O contato, a transmissão, ela ocorre através do contato, né? Seja com superfície contaminada, seja com fluido. Ok? Márcio, essa doença, existe vacina específica contra ela? Após esse surto, começou aquela correria para desenvolver vacinas específicas para a varíola dos macacos. Mas a OMS alertou que a vacina contra a varíola comum, nesse caso de surto, ela tem uma certa eficácia, ok? Para evitar qualquer preconceito, né? Essa doença agora foi mudada de nome para Mpox. Esse é o novo nome da doença, a OMS determinou. A ideia é evitar qualquer preconceito aí relacionada a macacos, vincular um animal específico a essa doença. Até porque um fato curioso, né? Ela foi registrada em macacos, por isso o nome varíola dos macacos, mas acredita-se que ela seja transmitida sua origem esteja relacionada a roedores. De boa, galera? Então, esse é um surto aí que chamou a atenção no mundo em 2022 e nós tivemos o primeiro caso fora da África no mês de maio. Mês de junho, trago a América Latina, porque a América Latina é uma região muito especial, que as provas, que as bancas adoram cobrar acontecimentos, principalmente eleições. E nós tivemos eleição na Colômbia, eleição simbólica na Colômbia.
Por que simbólica? Vitória do Gustavo Petro. Gustavo Petro, eleito presidente da Colômbia. O que chama atenção? Gustavo Petro se tornou o primeiro, tudo que é inédito, as bancas gostam de cobrar. O primeiro presidente de esquerda da Colômbia. Então, Gustavo Petro, primeiro presidente de esquerda da Colômbia. A eleição colombiana foi muito polarizada. O segundo turno entre o Petro e o Rodolfo Fernandes. Rodolfo Fernandes de direita, apelidado até de Trump colombiano, em algumas oportunidades. Então, o segundo turno acirradíssimo, com vitória do Gustavo Petro. A vice do Gustavo Petro já caiu em prova em 2022. É a Francia Marques, tá? Será a primeira vice-presidente negra da Colômbia. Então, esse é o meu destaque do mês de junho de 2022. No mês de julho, nós tivemos a divulgação de um relatório pela ONU, um relatório sobre população mundial. O que eu trago de destaque deste relatório da ONU? A ONU apontou que em novembro de 2022, o mundo atingiria 8 bilhões de habitantes. Então, esse fato foi confirmado. O mundo chegou a 8 bilhões. Chegou em novembro, mas essa projeção foi divulgada em julho de 2022. O que mais traz de interessante esse relatório da ONU? Que ainda em 2023, possivelmente, a Índia deve superar a China e apresentar a maior população do mundo. Então, em China, galera, desde quando eu estudo qualquer coisa, a China tem a maior população do mundo. Em 2023, segundo essa projeção, a China será ultrapassada pela Índia. E aí, em relação ao Brasil, o Brasil tinha a quinta maior população do mundo. Em 2018, 2019, o Brasil foi ultrapassado pelo Paquistão, se tornou o sexto país mais populoso do mundo, e agora a Nigéria passará o Brasil terá a sétima maior população do mundo. Então, cairá nesse ranking. De boa, galera? Esse é o meu destaque do mês de julho. No mês de agosto, a coisa ficou tensa lá pro lado de Taiwan. O que rolou em Taiwan? Quem é Taiwan? Vamos lembrar rapidamente? Taiwan é considerado pela China como uma província dissidente. Ou seja, a China entende, Taiwan faz parte do seu território. Apesar de Taiwan ter um governo independente, ter um parlamento próprio, ter algumas leis específicas, a China entende que Taiwan é nosso, Taiwan faz parte da China. Ok. Então, toda vez que algum representante oficial de outro país estabelece relações com Taiwan, a China fica zangada. Foi isso que rolou em agosto de 2022. Por quê? A então presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, fez uma viagem oficial a Taiwan. Olha só, presidente da Câmara dos Estados Unidos. Figura importante, hein? Viaja até Taiwan. Lembrem-se, Estados Unidos e China viveram nos últimos anos uma certa guerra comercial. Então, olha só como a China fica diante dessa situação. Pô, tô tretado com os Estados Unidos. E agora tenho minhas divergências com Taiwan. Deixo eles governarem, existirem, mas fazem parte do meu território. Agora os Estados Unidos estão se aproximando com Taiwan, dois rivais meus conversando. Então, é esse o contexto que elevou a tensão. Tensão tanto entre China e Taiwan, quanto entre China e Estados Unidos. O mundo ficou preocupado com esse acontecimento. Por quê? Em fevereiro nós tivemos o início da guerra na Ucrânia. E aí, se eu for analisar quem está vinculado àquele conflito Rússia e Ucrânia, é Rússia e OTAN. OTAN, aliada dos Estados Unidos. Rússia,
aliada histórica da China. Imagine só se agora a coisa azeda em Taiwan e a China resolve invadir Taiwan. Nós poderíamos estar próximos de um conflito de escala global. Esse conflito se somar à guerra da Ucrânia e se tornar um conflito global. Então o mundo ficou um pouco preocupado. Parece, nesse momento, que as coisas estão mais calmas. Mas tivemos, então, no mês de agosto, uma elevação de tensão entre China e Estados Unidos e China e Taiwan. No mês de setembro, acho que o maior destaque da imprensa no mundo foi o falecimento da Rainha Elizabeth. Ela que era a rainha do Reino Unido. Reino Unido composto por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Rainha Elizabeth II governou, foi rainha por 70 anos, tá? É o reinado mais longevo da Inglaterra ou do Reino Unido, se você preferir. Então, faleceu aos 96 anos. Para o seu lugar, nós teremos um novo reinado na Inglaterra, ou no Reino Unido, se você preferir. E quem será o seu filho mais velho? Charles III assumiu o trono, então. Ok? Então, falecimento da Rainha Elizabeth é o nosso destaque do mês de setembro. No mês de outubro, não tem como deixar de ser outro destaque, senão a eleição no Brasil. Então, tivemos eleição no Brasil, vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, será o primeiro presidente da República eleito, eleito no voto direto para um terceiro mandato, então isso é simbólico. Foi uma eleição apertadíssima, 50,9% dos votos contra 49,1% dos votos do atual presidente Jair Bolsonaro. Então, o PT, o ex-presidente Lula, venceu a eleição presidencial no Brasil em 2022. Chamo atenção para o Legislativo. Senado e Câmara. Senado e Câmara. O partido que conquistou maioria das cadeiras em ambos é o PL, partido do atual presidente Jair Bolsonaro. Então, o PL perde a eleição para o Executivo, mas se torna o partido com o maior número de cadeiras no Legislativo, tanto na Câmara como no Senado. Beleza, galera? Mês de novembro, vamos falar um pouquinho de meio ambiente. COP27, Conferência das Partes, ou a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Anualmente, países se reúnem para discutir mudanças climáticas. Em 2022 não foi diferente. Esse evento aconteceu no Egito. Então, o Egito sediou a COP27. Além de saber o local de realização da COP, é importante conhecer o principal acordo, o principal desfecho, a principal discussão do evento. E nesta edição de 2022, acho que o principal ponto de destaque foi um acordo, uma resolução que prevê a criação de um fundo de compensação de danos climáticos. Então foi criado um fundo. Esse fundo, vários países vão contribuir com esse fundo, vai dar uma grana para esse fundo, ok? E esse fundo será aplicado em países em desenvolvimento, em países impactados pelos efeitos das mudanças climáticas. Tá? Ponto ainda que a gente precisa lembrar. Apesar da criação do fundo, não foram definidos os critérios. Quem vai pagar, quem vai receber, qual a quantia, qual a forma de pagamento. A COP criou um grupo de transição para decidir todos esses critérios. Então, em breve, devemos ter novidade. De boa? E em dezembro de 2022, eu continuo a falar sobre meio ambiente. Olha essa lei da União Europeia. Isso vai cair em prova. Anota aí, galera. União Europeia. União Europeia é um bloco
econômico, tá? Composto por países europeus. E o que esse bloco agora determinou? Qual foi a lei aprovada? Que é o seguinte: existirá um impedimento para a compra de produtos ligados ao desmatamento. Então, qualquer commodity, qualquer produto que tenha na sua cadeia de produção ali, qualquer produto que tenha na sua cadeia ocupado ou a sua produção ter sido realizada em área desmatada após 2020, terá a entrada proibida na União Europeia. Ok? Então as empresas vão ter que apresentar essa declaração, mostrar todo o ciclo de vida deste produto. Esta lei pode impactar no Brasil, há uma grande discussão nesse sentido, principalmente no mercado de soja, mercado de carne, de café. Então a gente precisa ficar de olho. Então, uma novidade, esse fato aqui cairá muito em prova, não tenho dúvida disso. Certo, galera? Essa foi a nossa retrospectiva de 2022. Espero que vocês tenham gostado. Desejo um feliz 2023 para todos vocês. Muita paz, muita saúde, muitas aprovações. E gostaria muito de pedir, conto com a presença de vocês para acompanhar o Top Atualidades ao longo de todo o ano de 2023. Um grande abraço, meus amigos. Até mais. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite o nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos.